Olhando para trás, a gente percebe o quanto o cinema mudou em relação a super-heróis, que antes eram vistos de uma forma um tanto quanto preconceituosa, que era algo infantil ou algo até mesmo que afetava a mente das crianças. Mas ao mesmo tempo, hoje em dia, nós temos uma visão totalmente diferente. Só que nesse período, perdemos muitas coisas boas, que talvez, hoje em dia, fariam total diferença. E um desses filmes e obras é Megamente. Seus planos nunca dão certo. Você é tão previsível. Chama isso imprevisível! Jacaré? Já tava pensando nisso no caminho pra cá. Na sua cara! Infantil. Que medo! Isso eu já vi. Essa coisa atrás Prega. Isso! Faz o quê? Cafona. Aranha é novidade. Aranha? Megamente provavelmente é um filme que você viu na sua infância, ou você tem uma leve recordação dele, seja passando na televisão, ou até mesmo, quem sabe, no cinema, quando você era pequeno. Ele é o filme que traz o personagem Megamente, onde ele é o grande vilão da história e combate o Metro Man, que é o super-herói da cidade, de Metro City, e eles vivem e encaram esse combate. Só que aí, em determinado período, determinado momento onde ele luta contra o Metro Man, o personagem morre. E a partir disso, o Megamente vai ter que lidar com a questão do que o vilão faz quando ele perde o seu herói. E a partir disso, ele tem que lidar com isso do lado também de uma personagem feminina que seria meio que a Lois Lane desse mundo. E também do seu melhor amigo, nerd, digamos assim. E também o seu mascote, que é um peixe no corpo de gorila. É bizarro, eu sei, mas acredite, o filme é bom. Mas por que eu queria falar de Megamente? Porque Megamente, para mim, retrata e traz elementos do gênero de super-herói que nós fomos ver só atualmente, após diversas mudanças no gênero. E, para mim, é um filme essencial e que traz uma qualidade muito boa, que infelizmente não teve tanto destaque e também não é tão relembrado. É relembrado hoje em dia por alguns, mas não teve o destaque de ser um ícone da cultura pop, digamos assim. Está na hora de relembrar Megamente e também relembrar em como ele trabalha o gênero de super-heróis de uma forma que, sinceramente, nunca tinha visto antes. Mas vamos lá. Esse filme foi dirigido pelo diretor Tom McGrath, que ele é um cara já conhecido pela DreamWorks, que é o estúdio que fez o filme, e ele dirigiu a trilogia Madagascar, por exemplo. Ele fez o filme do Gato de Botas, Por Água Abaixo e entre outros dentro do estúdio. Ele é um grande nome lá dentro e foi responsável por grande parte dos filmes da DreamWorks ali no período de 2000 até 2010, 2002. O elenco do filme é um elenco estelar, que mesmo hoje em dia continua sendo um elenco gigantesco. Conta com nomes como Will Ferrell, Brad Pitt, a Tina Fey, o Jonah Hill, e é realmente um elenco de peso nesse filme. E a música é composta pelo Hans Zimmer, que você deve conhecer aí pelo filme da Mulher Maravilha, ou também Batman vs Superman e outros filmes da DC que ele compôs a trilha sonora. Homem de Aço também entra aí. Mas o que faz dele um filme tão diferente? Primeiramente, são os personagens principais. Nós temos o herói e o vilão. O Metro Man, que é claramente a representação do Superman, e o Megamente, que não tem aí uma clara representação, uma clara visão do que ele é, mas ele representa aí diversos vilões e que toda vez que vai combater o herói, fracassam. E é algo que se remete muito à era de ouro dos quadrinhos, onde era algo muito mais infantil, digamos assim, onde o herói sempre derrotava o vilão e o vilão sempre saía aí preso ou qualquer coisa do tipo. E então o vilão fugia de novo e combatia o herói. Tanto é que o filme faz questão de, nos primeiros 15 minutos, estabelecer isso. Estabelecer que esse já é um ciclo que ocorre diretamente o tempo todo. Tanto é que o Metro Man e o Megamente estudaram juntos, e a sua origem é muito similar. São dois personagens que vieram de um planeta que foi destruído, só que ao colidirem e chegarem na Terra, um chegou numa família mega tranquila, boa e com tudo que poderia oferecer para ele, e o Megamente chegou num orfanato. Então a criação dos dois também afeta o que eles irão se tornar. Tanto é que a personagem que a Tina Fey faz a voz, ela simplesmente trata isso como mais um dia normal. Ela é uma jornalista, é sequestrada pelo vilão, então, logicamente, ela retorna ali e fala, tá tudo bem, é mais um dia normal.
E claramente, essa visão dos dois personagens é claramente ali um Superman e um Lex Luthor. Por mais que o Megamente tenha inspiração em outros vilões, aí, como ele tem uma inteligência maior que todo mundo, ele se remete mais ao Lex Luthor. Só que, após isso, o filme busca agora entender o vilão, entender quem ele é e quais suas reais motivações. Porque quando ele estava na infância, ele tinha encontrado um propósito que era enfrentar o Metro Man. E quando ele morre, ele não sabe mais o que fazer. Então ele, ao lado eu vou falar Lois Lane, né? Ao lado dela, eles buscam encontrar uma resposta ou tentar entender o que está acontecendo ali. E conforme a história se desenrola, o Megamente vai se relacionando com a personagem e então ele vai meio que descobrindo coisas que ele ainda não havia sentido. Basicamente, ele vai se apaixonando por ela, então vai tendo um afeto muito maior. E ele vai, então, tendo a visão do que é a cidade sem o Metro Man. De que o Superman representava esperança, representava alegria para o povo. E através da visão do vilão, nós temos essa perspectiva. E isso, nos quadrinhos, nós já tínhamos visto em vários momentos. Na própria HQ do Superman All Star, nós vimos isso. E entre outras que vêm aí dos quadrinhos. Mas no cinema, era algo que estava surgindo ainda. Então, isso era algo muito fora da curva para a época. Só que, a partir disso, ele decide, então, fazer algo. Como ele é um vilão, ele precisa de um herói. E ele então vai atrás do amigo nerd, né, que é interpretado ali pelo Jonah Hill, e dá os poderes para ele. E nessa visão, nós temos aí uma clara alusão ao Peter Parker, que é um perdedor, é um nerd, e ele recebe seus poderes e se torna um grande herói. Só que aqui nós temos uma quebra de perspectiva novamente, onde o personagem que é um nerd e que achamos que ele representa a bondade ali, se torna o vilão. Porque o Megamente, logicamente, engana ele, diz ser o pai dele, diz que ele veio de um outro planeta. E ao descobrir isso, ele então, como ele é aficionado pela Lois Lane desse universo, ele então parte em busca dela, parte em busca de tentar agradar ela o tempo todo. Só que ela não gosta dele. Ela também agora não gosta mais do Metro Man. Ela se encontra também num ponto fora da curva, onde ela começa a gostar do vilão. Então, a partir disso, nós temos aí todos esses três personagens agora tendo aí uma quebra de perspectiva do que a gente espera deles. Da mocinha ficar com o herói, do vilão ser sempre o vilão e do nerd que ganha poderes se tornar o herói. O vilão começa a se tornar o herói, a mocinha se apaixona pelo vilão e o nerd, que era para se tornar um herói, se torna vilão. E a partir disso, nós temos esse enredo estabelecido. Esses pontos fora da curva agora tomaram uma nova direção. E, relacionado ao Metro Man, nós descobrimos que ele não morreu. Porque ele não pode morrer. Ele é o Superman desse universo. Ele é indestrutível, imortal. Ele corre na velocidade da luz. Então, o personagem em si é basicamente um deus. Só que ele vive no mundo humano, onde os desafios que ele enfrenta são desafios básicos, medíocres até. Então, toda vez que ele enfrenta o Megamente, ele o derrota facilmente. E chegou em um momento onde ele simplesmente para e percebe que isso vai ser para sempre. E ele nunca vai ter uma real satisfação na vida dele. E ele vai sempre ser esse cara indestrutível, adorado por todos. E tal qual a alusão que ele faz do Superman, ele então decide fugir e forja a sua morte e decide se tornar um cantor e ter o visual idêntico do Marcos Mion. Então o personagem em si também se torna outro ponto fora da curva, onde ele não tem uma jornada épica, onde ele desiste de tudo, percebe que ele estava errado e ele volta a ser o herói. Não, ele não se torna o herói. Ele simplesmente se cansou e decidiu tomar um outro rumo para sua vida. Decidiu fazer uma escolha dela e ser algo diferente. E então temos o confronto final, onde o Megamente assume esse papel de vilão, só que dessa vez sendo o herói e enfrentando o vilão, que é o Jonah Hill, no final das contas. E no final de tudo, nós temos um final feliz. O vilão se torna herói, a mocinha se apaixona
pelo vilão, se torna herói. O nerd, que era o vilão, volta a ser nerd e vai preso. E o herói continua sua vida no anônimo, não tendo tanto destaque assim. Então, esse filme trabalha com a seguinte proposta: todos têm uma escolha e não necessariamente você tem que seguir algo que foi pré-definido pelos outros. E é isso que ele desenvolve, e ele cria e faz isso muito bem nesses 3 arcos, nesses 4 arcos de personagem que tem no filme. Além, é claro, de ter uma boa ação, trilha sonora e um humor que, sinceramente, eu adoro nesse filme e que é incrível pra mim. E, sinceramente, Megamente é um filme muito bom. É um filme que tem uma visão do super-herói muito boa, onde os roteiristas e os diretores conseguiram captar a Era de Ouro, transformar na Era de Prata e numa Era moderna, trazendo novas visões para esses personagens para os cinemas. Só que Megamente não teve o destaque merecido. Por mais que ele tenha ido bem na bilheteria, não foi um sucesso gigantesco. O filme teve um orçamento de 130 milhões, que para uma animação é muita coisa. E por mais que ele não tenha dado prejuízo, ele tenha arrecadado de bilheteria 321 milhões, não foi o sucesso que a DreamWorks esperava. Só que isso também ocorre outras coisas no meio disso. O filme foi lançado em 2010, na época que a gente tinha aí Batman, a trilogia do Christopher Nolan, no seu ápice, o Cavaleiro das Trevas. Homem de Ferro aí tinha despontado com o universo Marvel em 2008. Em 2010 a gente já tinha sequência. Então o universo super-herói estava se estabelecendo com o básico, digamos assim. E criar algo desse jeito, ainda mais em animação, acabou sendo meio que prematuro. Talvez se fosse lançado hoje em dia, com o marketing certo e com o direcionamento certo, desse certo. Quem sabe uma sequência até possa acontecer, mas que seja muito improvável. Mas, contudo, Megamente aí ficou para a posteridade, para continuarmos assistindo e vendo esses personagens carismáticos. E vendo também que a origem de personagem não afeta o seu futuro. E isso é o que torna para mim Megamente um filme muito bom do gênero de super-herói. Que, se você não viu, veja, porque eu acho que vale a pena.